em si. Então, a gente vai pegar todo o conhecimento de informações que a gente pegou sobre exame físico, sinais e sintomas, a gente agrega algumas informações a mais sobre exames complementares, né, para a gente pelo menos pensar sindromicamente, né? Esse é o racional que eu quero que vocês aprendam a partir de síndromes pleuropulmonares. Professor, acho que é uma síndrome tipo condensação. Várias doenças podem fazer uma síndrome pulmonar tipo condensação. Pneumonia, infecção viral, infecção fúngica, né? Mas vocês vão dizer, não, eu acho isso é uma síndrome de condensação. E depois, quando estiverem pagando as disciplinas apropriadas, aí sim vocês vão chegar nos diagnósticos etiológicos, tá bom? E tratamento, né, quando estiverem nascendo. Hoje a gente vai falar, pessoal, de um problema, né, que não está passando. Pronto. Que é a síndrome da insuficiência cardíaca, né? Se a gente for resumir, né, existem várias definições, existem até algumas teorias mais recentes, mas no final das contas, pessoal, é qualquer síndrome que cursa com problema de bomba, né? Então, o coração ele vai ser incapaz de ofertar oxigênio, né, de forma adequada aos tecidos. A gente vai ver que existem N etiologias que desencadeiam numa síndrome coronariana aguda, numa síndrome de insuficiência cardíaca. Mas, no final das contas, o que vai acontecer é o coração ele é incapaz de bombear ou de se relaxar, mas no final das contas chega oxigênio de forma inadequada para os tecidos, né? Então, pessoal, já adianto para vocês, só de classificação a gente vai ver várias classificações. Classificação NIRA, classificação contra a estabilidade, classificação contra perfil hemodinâmico, classificação em estágios. Isso reflete também, pessoal, a falta de uma definição apropriada e amplamente aceita por todas as comunidades científicas, né? Então, é uma doença que é muito heterogênea, a gente tem várias causas, né? Óbvio que, como tem várias causas, é muito heterogênea a apresentação clínica, ninguém ainda chegou e disse, vamos nos reunir aqui? Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Norte-Americana de Cardiologia, Sociedade Chinesa de Cardiologia. Vamos aceitar essa definição aqui para facilitar tudo? Não. A gente ainda está engateando muito na parte de insuficiência cardíaca. Creio que vai ser o futuro, que é o que já acontece com outras síndromes, com a síndrome de insuficiência renal. Até quando eu estudava, não se tinha uma definição que era amplamente aceita. Pesquisador tal dizia que era isso, livro X dizia que era aquilo, até que chegou o grupo CADIGO de estudo, né, que é um dos grupos que mais estuda sobre insuficiência, e disse, olha, a nossa definição para insuficiência renal vai ser essa bem daqui. Opa, vai ser a mesma definição que vai ser aceita no Japão? Vai, porque a sociedade japonesa estava com a gente. Opa, vai ser a mesma definição que vai ser aceita no Brasil? Vai, porque a sociedade de nefrologia brasileira estava com a gente. Síndrome coronariana, insuficiência cardíaca, a gente está trilhando esse rumo, né? Então, e como ocorre essa incapacidade do coração dele mandar oxigênio adequadamente para os tecidos? De duas formas. Ou ele não se relaxa adequadamente para se preencher de sangue. Lembra quando a gente falou naquela aula de noções de eletrocardiograma, que a gente ouviu falar um pouquinho sobre ciclo cardíaco, né? Ciclo da mecânica cardíaca, né? Então, hoje a gente para entender, a gente precisa de muito daqueles conhecimentos. Lembra que 70% do preenchimento do coração por sangue, na verdade, é de forma passiva, ele se relaxando, né, para se preencher com sangue. Então, o coração, ou ele vai ter essa incapacidade de se relaxar e se encher de sangue, ou ele vai ter incapacidade de contrair e ejetar o sangue, né? É óbvio que deu para perceber que ela vai ser uma complicação de basicamente qualquer cardiopatia. Ah, professor, então quer dizer que aquele paciente que faz um infarto de parede anterior, se eu não fizer nada, não vou fazer medicação, vou só deixar a doença evoluir. Ele vai evoluir para insuficiência cardíaca? Vai. Ele tem uma insuficiência cardíaca, provavelmente do tipo sistólica, que a gente vai ver lá na frente, de etiologia, isquemia miocárdica. Ah, professor, então quer dizer que aquele paciente hipertenso, mal controlado, se eu deixar... Não vou tratar, não vou fazer nada, vai. Essa cardiopatia dele, esse distúrbio do aparelho circulatório dele, que é a hipertensão mal controlada, provavelmente ele vai fazer uma insuficiência cardíaca, vai morrer de uma insuficiência cardíaca,
A etiologia, insuficiência cardíaca hipertensiva, era de cunho hipertensivo. Então, basicamente, qualquer cardiopatia, o desfecho final dela é uma insuficiência cardíaca, tá bom? Pessoal, deu para perceber que com o envelhecimento populacional, né, ela se tornou um importante problema de saúde pública, né, que tem crescente prevalência e morbimortalidade nas populações estudadas. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, ela representa pelo menos 300 mil admissões por ano em serviço hospitalar, né, ou diretamente relacionada à insuficiência cardíaca ou às comorbidades dela, né. Porque, geralmente, quem tem insuficiência cardíaca não vai ter só a insuficiência cardíaca. Ele tem outros substratos para fazer internação, mas ela está lá como componente da internação do cidadão na procura do serviço de saúde, né? Vocês terem uma ideia, pessoal, isso a gente consegue visualizar bem pelo gráfico, quando a gente leva em consideração o eixo das abscissas, né, que é a idade. Isso. Vamos botar o seguinte, que na maioria dos casos, ela é oriunda de outro problema. Já a gente vai falar a respeito disso. É porque eu sempre evito os sempre, 100%, 0% em medicina, né? Vai que daqui a pouco alguém chega, não, doutor, tem insuficiência cardíaca primariamente. Então, quando a gente leva em consideração esse gráfico aqui, pessoal, olha só como a partir dos 60 anos de idade, da sexta década de vida, olha como explode a quantidade de internação. Enquanto isso, também a quantidade de óbitos ela é bem expressiva a partir do quinta, sexta década de vida, né? Em que a gente tem muita internação por insuficiência cardíaca e muito óbito também por insuficiência cardíaca, né? Isso aqui são dados do DataSUS, né? Aqui é o estudo BRAVE, né? Esse estudo BRAVE foi um estudo grande, é um dos maiores estudos que foram feitos no Brasil, né? Sobre cardiopatias, né? Ou sobre insuficiência cardíaca, né? E, para vocês terem uma ideia, né? 20% dos casos de insuficiência cardíaca na comunidade, né? Eles são oriundos de cardiopatia isquêmica ou hipertensiva. Isso é e a gente vai já ver como é importante a contribuição da hipertensão no desfecho de insuficiência cardíaca, né? Enquanto infarto do miocárdio, tá aqui a causa isquêmica, né? Ela é responsável pela maioria das insuficiências cardíacas em pacientes hospitalizados. Creio que quem foi nas práticas percebeu muito isso, né? Quando a gente chega, a gente vê, olha, tá aqui um paciente com uma miocardiopatia isquêmica, e a gente vai olhar lá, realmente, tem alteração no ecocardiograma, ele tem alteração na clínica, a gente vai já ver a clínica de insuficiência cardíaca, né? Então, miocardiopatia isquêmica, ela representa um grande contribuinte no desenvolvimento de insuficiência cardíaca. E digo mais, as pessoas que sobrevivem à insuficiência, a um evento isquêmico, elas têm uma probabilidade de 5 a 6 vezes maior de desenvolver insuficiência cardíaca ao longo da vida, né? Diabetes mellitus é um fator de risco independente, né? Que aumenta de 2 a 3 vezes, né? Alguém sabe o que é um fator de risco independente, pessoal? Quando a gente diz, opa, por exemplo, mudando totalmente aqui, mas é só para a gente compreender melhor. Pacientes com infecções graves. Eu vou dizer infecção grave para facilitar a nossa compreensão. Um paciente diabético, quem vocês acham que morre mais? 2 pacientes pegaram infecção grave, uma pneumonia grave, se generalizou, né? Quem vocês acham que morre mais, o diabético ou não diabético? Diabético, né? Aí é onde brilha o fator de risco independente. A gente tem testes estatísticos, né, que tentam avaliar quais o impacto das variáveis sozinha num desfecho. Como assim, professor? E se eu falar para vocês que o diabético morre menos do que o não diabético? Professor, isso não tem lógica. Aí eu pergunto para vocês, quem tem diabetes descompensada? Tem só diabetes descompensada? Na grande maioria dos casos, ele vai ter coronariopatia, porque é uma doença que vai acometer é um paciente vasculopata, é um paciente que tem disfunção renal, é um paciente que tem imunidade mais comprometida, porque geralmente o diabetes ele vem associado com alguma coisa, mas quando se coloca, se fosse só o diabetes, tipo um paciente com diabetes tipo 1, ele só tem só diabetes e deu entrada com quadro grave, por incrível que pareça, ele vive mais do que o não diabético.
Professor, mas isso é... Hoje, as teorias mais recentes, porque uma infecção grave ela não deixa de ser uma inflamação que está ocorrendo ali no cidadão. O diabético, ele também vive num meio pró-inflamatório. Ele já está vivendo inflamado. Por isso, o corpo dele lida melhor. Esse é o efeito do valor independente. Então, quando a gente coloca diabetes como fator de risco independente, se levar em consideração que o diabético ele tem chance maior de ter uma coronariopatia, tem chance maior de ter insuficiência renal, ele tem um risco 2 a 3 vezes maior de ter insuficiência cardíaca ao longo da vida dele, né? Doenças valvares, aí o Brasil brilha, né? E a gente ainda tem muito, óbvio que isso daqui, pessoal, como eu falei para vocês, é o maior estudo feito no Brasil. Será que Estados Unidos vai ter 10,8 de doença de Chagas? Acho improvável, mas isso daqui é um achismo meu, fonte, nível de evidência, vozes da minha cabeça, né? Para isso a gente tem de estudar a população norte-americana, né? Mas percebam como doença de Chagas e doença valvar, então pacientes com endocardite infecciosa, pacientes com febre reumática, ainda no Brasil é muito prevalente, a incidência diminuiu, mas a prevalência ainda é muito alta, né? A gente ainda tem um importante contribuinte para desenvolvimento de insuficiência cardíaca, né? Então, fatores de risco, né, que é o que a gente já fica ligado quando a gente vai na nossa história da doença atual, que é aquela identificação que geralmente a gente pula, seu Pedro. Identificação, seu Pedro. Identificação. Então, olha um monte de informação que só na identificação. Então, duvido se vocês, um seu Pedro, com edema de membros inferiores, com história de tosse, taquidispneia paroxística noturna, é diferente do seu Pedro, 20 anos de idade, não diabético, nunca teve um evento. Então, você ia pensar numa coisa, e não só baseado nos dados pessoais dele. Então, idade avançada, maior do que 65 anos de idade, que a gente viu. Lembra que a gente viu lá naquele primeiro gráfico do DataSUS, né? Risco 5 a 6 vezes maior. Sexo masculino, sobrepeso e sedentarismo, que são fatores de risco independentes, né? Outras causas de cardiomiopatia que lesam diretamente o miocárdio, como toxinas, então, uso de cocaína é uma importante causa, né? Muito uso de álcool, a gente tem até uma insuficiência cardíaca, uma miocardiopatia dilatada. A etiologia, hoje não interessa a etiologia para a gente. O que a gente vai ter de pensar a nível síndrome, que é o que a gente vai discutir mais à frente. Mas os fatores de risco já interessam para a gente, porque isso a gente já coleta no hábito social e na identificação do paciente, né? Então, pacientes com consumo exagerado de álcool, deficiências vitamínicas, principalmente deficiência do grupo B, né, sendo cobalamina, tiamina, niacina, né, e algumas doenças autoimunes, lúpus eritematoso sistêmico, outras doenças de colágeno, né. Para o Brasil, a gente se destaca a doença de Chagas, né, a gente tem aqui 5 a 6 milhões de infectados, né, e muda, né, então um paciente com... A gente vai ver mais à frente, né? Que era com um bloqueio de ramo, né? Um paciente com bloqueio de ramo, coração aumentado na radiografia de tórax, história de insuficiência e história compatível com a síndrome de insuficiência cardíaca. Se ele é de área endêmica, a gente tem que descartar doença de Chagas para esse paciente, porque ela ainda é muito prevalente aqui na nossa população, tá bom? Oi. Aquele que tem mais, ele sozinho, sem associar, porque muitas vezes os fatores de risco eles podem ser sinérgicos. Então, para infarto a gente vê muito isso. Quem é só sedentário tem uma chance, mas se eu sou sedentário, fumo, tenho um hábito, um estilo de vida extremamente estressante, sou dislipidêmico, eles vão fazer sinergia. Porque muitas vezes a gente pensa que é só um somatório, eles vão se somando, mas na verdade a sinergia dá uma explosão exponencial daquele evento acontecer, tá bom? Aí são dados que são sinérgicos, um vai se juntando com o outro e contribuindo com o outro, independente não é, quando só ele tem esse impacto X naquele desfecho, tá bom? Aí vamos lá, né? Eita, hoje eu tô sem relógio, pessoal, então se vocês estiverem em aula, vão me dizendo. Esses assuntos animam, né? Bem interessantes, né? Então, vamos lá, pessoal. A gente vai ter... Olha aqui, nesse gráfico aqui,
tempo é décadas. Geralmente, quando o paciente ele vai procurar a gente, pessoal, é quando ele começa a ter essa disfunção bem aqui. A gente vai ver uma classificação que não é o interessante a gente pegar o paciente quando ele está tendo disfunção, né? Que é quando ele chega bem aqui nessa fase de insuficiência cardíaca clinicamente manifesta, né? Então, vamos lá. Paciente com fatores de risco, né? Hipertensão, obesidade, diabetes, tabagismo, dislipidemia. Ele vai ter a estrutura e função normal do ventrículo esquerdo dele, né? Mas aí, ele começa a ter, todos esses fatores juntos, eles começam a interferir, né? No funcionamento do coração dele. O paciente hipertenso, ele não quer saber. O coração está se contraindo e tentando vencer um gradiente pressórico ao longo de décadas elevado. E o coração vai lançar mão dos mecanismos. Então, ele começa a ter hipertrofia do ventrículo esquerdo. Ou, por outro lado, o paciente tem uma lesão aguda. Teve um infarto do miocárdio. Aí eu começo a ter os mecanismos de remodelação cardíaca. É o músculo hipertrofiando, é as câmaras cardíacas aumentando para poder compensar o déficit de relaxamento. O coração ele vai lançar a mão dos mecanismos dele de compensação. E o cidadão vai levando a vida dele tranquilamente. No final das contas, ele vai ter uma disfunção diastólica, que é a disfunção que o coração tem incapacidade de se relaxar e se preencher adequadamente de sangue. Ou, quando eu tenho uma lesão direta no músculo, eu vou ter uma disfunção sistólica. Ele não consegue se contrair para empurrar aquela quantidade de sangue. Aqui começam as disfunções subclínicas, né? Muitas vezes assintomáticas. Quando o paciente descompensou todos esses mecanismos compensatórios, descompensou mecanismos compensatórios, eu tenho que trabalhar melhor essas minhas frases para o futuro. Oi? Diastólica, ela é aquela que o coração ele tem incapacidade de se relaxar. Se preocupa não, já... hipertensão arterial, diabetes, é o que vai fazer o coração trabalhar contra um gradiente pressórico maior, né? O paciente, aí quando isso vai em colapso, esses mecanismos compensatórios, aí o paciente tem insuficiência cardíaca clinicamente manifesta, que é quando ele geralmente vai procurar o serviço de saúde. Olha o tempo de tempo. Aqui, pessoal, por incrível que pareça, é o mais difícil, que é onde o paciente contribui mais do que a gente, né? É você orientando mudanças comportamentais. Olha, prática de exercício físico, controle pressórico rigoroso, né? Que é aquele tem de dar a contrapartida dele. Aqui é medicação, pessoal. Óbvio que a gente tem também, é fundamental mudanças de hábitos de vida, né? Mas aqui é medicamento. E, infelizmente, quando o paciente chega em algumas classes funcionais bem avançadas de disfunção, a morte ocorre em tempo de meses, tá bom? Então, vamos lá, né? A disfunção ela pode ser do tipo diastólica, né? Que muitas vezes o tamanho das câmaras ela vai ser normal, a função sistólica é preservada, então o grau de contração, o coração ele consegue se contrair adequadamente. O grande ponto é que a pressão de enchimento dentro das câmaras cardíacas é elevada, né? O principal fator etiológico é a hipertensão arterial, porque o coração está tentando trabalhar contra um gradiente de pressórico maior. Porque ele não quer saber, o coração, a função dele é mandar sangue para a ponta do cabelo como para a ponta do pé. Não interessa o tipo de disfunção, não interessa o nível pressórico que está naquele paciente. Por isso que, lembra quando a gente conversou naquela primeira aula de sinais vitais sobre hipertensão arterial sistêmica, que eu falei para vocês, pessoal? Hoje a recomendação, que basicamente a Sociedade Brasileira de Cardiologia copia na cara dura, descarada, a da Sociedade Norte-Americana, era o quê? Né, controlar rigorosamente pressão 120 por 80, acima de 120 por 80, a gente já considera que ali está anormal. É porque percebeu-se que ao longo dos anos, os pacientes que não mantinham rigorosamente controlado, eles poderiam evoluir para algum grau de insuficiência cardíaca. Aí é nisso que as evidências mais modernas dizem, minha amiga, a gente tem de deixar o cidadão rigorosamente controlado, tá bom? A disfunção sistólica, por sua vez, pessoal, o coração ele vai ter um aumento das câmaras e o que ele vai ter é uma dificuldade de contração. O principal fator etiológico aqui, pessoal, é miocardiopatia isquêmica. Eu infartei, aquela área do coração foi acometida, eu não vou ter mais a minha contração com o grau de eficiência que eu tinha antes. Isso aqui é o carro-chefe nas nossas práticas quando a gente vai no HUT.
É o paciente que ele infarta, perdeu o time de tratamento adequado, né? E quando a gente vai ver lá, ele está lá, com insuficiência cardíaca clinicamente manifesta, né? O ideal era antes, né? O ideal era que esse paciente não precisasse infartar, né? Quando sofre, não, aí entra medicamentos e entra também mudanças comportamentais. Mudança comportamental, deu para perceber que ela exige, pessoal, até sou saudável. Pratique e cultive hábitos de vida saudáveis. Ainda mais vocês, porque são vocês que... É como diz, né? Como vocês vão orientar um paciente se vocês não dão na prática o que aquele paciente deve viver? Fica meio um contrassenso, né? Não, estou na alimentação saudável. E você é o primeiro a ter uma alimentação mega desregrada, porque para médico é péssima a alimentação. Grande ponto principal, pessoal. Frequentemente vocês vão ver que essas duas disfunções, elas coexistem. Então o paciente, professor, então isso daqui facilita muito o entendimento de você, porque muitas vezes a gente quer que o paciente se comporte como um livro, né? Poxa, mas esse paciente aqui não está só com manifestação de pequena circulação, também está com de grande. É porque muitas vezes essas disfunções, elas coexistem. A disfunção diastólica e a disfunção sistólica. Então, pessoal, insuficiência cardíaca, né? Ela resulta de alterações fisiopatológicas em mecanismos hemodinâmicos, déficit de contratilidade, sobrecarga de pressão em volumes ventriculares, pré e pós-carga, dificuldade de enchimento ventricular. Na minha época, nossa, quando eu falo assim, parece até que eu sou um idoso gagá de 300 anos de idade, né? Mas quando eu estudava, a gente tinha muito entendimento de insuficiência cardíaca sob um prisma eminentemente mecânico. A gente entendia aquilo ali como uma alteração mecânica e todo o tratamento era baseado em disfunção mecânica. Mas, graças a Deus, medicina é a ciência das verdades passageiras, né? Hoje, compreende-se que os mecanismos neurohormonais, né? Acho que é o próximo. Os mecanismos neurohormonais, que são citocinas, substâncias pró-inflamatórias, cascatas de hormônios, disfunções hormonais, eles também têm uma importante contribuição na disfunção da insuficiência cardíaca. Isso meio que, de certa forma, mudou muito o jeito que a gente entende o tratamento de insuficiência cardíaca, né? Então, a gente vai falar muito de pré e pós-carga. E é importante a gente ter noção disso. Eu botei aqui só um mero repeteco de fisiologia. Então, isso daqui, quem quiser, semiologia, ou fisiologia do ciclo cardíaco, né? Então, vocês vão ver muito sobre pré e pós-carga. Mas o que eu quero que vocês compreendam, pessoal? Pré-carga é tudo aquilo antes da ejeção, né? Ela representa o volume diastólico final. É tudo aquilo que está antes do coração se preencher de sangue. Enquanto a pós-carga é tudo aquilo que está durante a fase de ejeção, no volume sistólico final, né? Então, pré-carga, tudo aquilo antes do preenchimento do coração, e pós-carga, tudo aquilo que dificulta o esvaziamento do coração. Tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês entendam sobre pré e pós-carga. No fenômeno do remodelamento cardíaco, né? Foi onde revolucionou. Hoje pode não fazer muito sentido, mas quando vocês estiverem estudando lá na clínica cardíaca, né, vocês vão ver que, poxa, esse mecanismo de remodelamento cardíaco são as alterações que o coração vai lançando mão ao longo do tempo para ele poder se adaptar à disfunção dele, ou sistólica ou diastólica, né? Então a gente vai lá. A gente vai ter um insulto cardíaco, né? Eu tenho uma injúria direta ali naquela célula cardíaca, né? Eu vou ter uma sobrecarga de volume e pressão, porque o coração ele vai começar a trabalhar, ou ele está fraco demais para poder impulsionar aquela carga de sangue, né? Ou ele não está conseguindo se preencher por uma quantidade aumentada pressórica. E ele está tendo essa resistência vascular periférica, né? Então eu começo a ter ativações de mediadores, né? Então começam a ser liberadas citocinas, óxido nítrico, começa a ter fator de necrose tumoral, elas começam a se expressar e começam a ser liberados.
Para a gente não entender a insuficiência cardíaca como meramente uma disfunção mecânica. Tá certo? O que vai acontecer, né, a nível molecular e celular? Eu vou ter hipertrofia dos miócitos, então os miócitos eles vão se hipertrofiar, porque eles querem vencer essa resistência, eles querem vencer essa dificuldade dele. Infelizmente, algumas células elas têm uma morte celular programada, né? Então ela ativa genes que vão fazer, não, eu vou fazer uma apoptose, então eu vou morrer de forma programada, enquanto outras não. Meu Deus, o que está acontecendo? Ativam genes de necrose, explodem e liberam mais toxinas mediadores químicos para perpetuar aquele processo inflamatório que está ocorrendo a nível de coração. Só que o que vai acontecer, né? Quando essa injúria é muito intensa, aquela área do coração que sofreu a isquemia e depois morreu, ela vai ser substituída por um tecido meramente de preenchimento, que é um tecido de fibrose, que aí é o que a gente vê no ecocardiograma, a área de acinesia, que é a área que não tem mais função nenhuma. Essa é um tecido de preenchimento ali. A célula cardíaca normal morreu e foi preenchido por um tecido de fibrose. Ali a função dele é só preencher o espaço que ela deixou ali. E aí, pessoal, é que a gente começa a ter as alterações estruturais e funcionais do coração. Com hipertrofia, o músculo que vai crescendo, né? E dilatação cardíaca. E como é que a gente observa isso? No aumento da área cardíaca. Nem sempre a gente vai ter um raio-x de tórax que tem área cardíaca. Então, não esperem, pessoal. Paciente com insuficiência cardíaca, eu vou encontrar cardiomegalia no raio-x de tórax. Isso não é verdade. Nem sempre vocês vão encontrar esse achado na radiografia de tórax. Agora, é óbvio, a cardiomegalia na radiografia de tórax, ela se correlaciona, né, com alterações mais avançadas da insuficiência cardíaca. Então, o que eu quero deixar para vocês é que nem sempre as alterações que vocês vão encontrar na radiografia, essas alterações funcionais vocês vão encontrar, e não encontrando não significa que o paciente não tem. Opa, raio-x aqui, coração está tamanho, índice cardíaco normal, esse paciente não tem insuficiência cardíaca, pode ir para casa. Não, não é verdade. Ele pode ter insuficiência cardíaca, mas ainda não teve alteração nos exames dele, tá bom? Existem exames mais precoces, professor? Existe. A gente vai já discutir eles mais à frente, tá bom? No final das contas, pessoal, isso resume na insuficiência cardíaca progressiva. Então, tá aqui, ó, a área de infarto, a área de extensão do infarto, e aqui está o processo de remodelamento cardíaco com aumento das câmaras cardíacas. E esse tecido aqui, ele foi substituído por tecido fibrosado, que não tem função, né? Eita, então, vocês acreditam que por enquanto a gente só está só na introdução? Já vai falar dos achados semiológicos e tudo, né? Então, a classificação, pessoal, a gente vai ter várias classificações. Pode ser quanto à duração, manifestação, débito cardíaco, fração de ejeção, classe funcional, estabilidade e perfil hemodinâmico. Então, a classificação, né, a gente vai ter o seguinte: insuficiência cardíaca congestiva, contratempo, eu já falei aqui, né? Se aguda é menor do que 6 meses. O tempo de instalação da insuficiência cardíaca é menor do que 6 meses, ela é considerada aguda. Crônica é maior do que 6 meses. Quanto a lado, né, o que está sendo acometido, se é lado direito ou lado esquerdo, né? O que vai acontecer? A insuficiência cardíaca direita, muitas vezes, ela vai ser secundária à insuficiência cardíaca esquerda. Por isso que a gente raramente vai encontrar pacientes, né, que têm manifestações únicas e exclusivamente de insuficiência cardíaca direita, que são manifestações de caráter sistêmico, um pulmão normal. Na insuficiência cardíaca esquerda, a gente vai ter ou do tipo diastólica ou do tipo sistólico, mas no final das contas a manifestação ela vai ser o quê? Uma manifestação de caráter de pequena circulação, do tipo congestão pulmonar. Como geralmente as duas coexistem, insuficiência cardíaca direita e insuficiência cardíaca esquerda, a gente vai ter um mix de ambas as apresentações. Oi? É o lado do coração. Tá certo? Isso, já assim você vai entender melhor.
Se não entender, pergunte-me. Então, fazendo repeteco de novo. Pequena circulação, pessoal, é o trajeto que envolve ventrículo direito, tá aqui, né, que é o ventrículo direito, pulmões, né, átrio esquerdo. Então, isso daqui é a pequena circulação. Bom, enquanto a grande circulação é ventrículo esquerdo, tá por aqui, né, todos os órgãos, né, do corpo, todos os órgãos do corpo, átrio direito. Isso é importante, porque na insuficiência cardíaca do lado direito, né, então o paciente ele vai ter uma insuficiência aqui, deixa eu só botar aqui, ó. Insuficiência cardíaca do lado direito, o paciente ele vai ter sinais de congestão do tipo sistêmica. Então, ele vai ter insônia, vai ter irritabilidade, pode ter cianose esse paciente, pode ter turgência das jugulares dele, pode ter congestão de órgãos sólidos como fígado, baço, ele vai ter noctúria, né, ou oligúria, né, e pode ter fadiga e astenia e edema de membros inferiores. Então, a insuficiência cardíaca do lado direito, ela é eminentemente as manifestações clínicas de caráter sistêmico. Enquanto a insuficiência cardíaca esquerda, as manifestações são principalmente do tipo congestão pulmonar. Então, eu vou ter Lembra que a gente falou na nossa aula de síndromes pleuropulmonares? Síndrome do tipo congestão. A gente falou de síndrome de congestão pulmonar, tipo edema agudo de pulmão. É aqui o protótipo, disfunção de lado esquerdo. Mas, professor, isso é a mais comum de todas, são as disfunções esquerdas. Só que, como eu tinha colocado no slide anterior, como a maioria das disfunções ocorre tanto de lado direito, a da direita ela é por contiguidade do lado esquerdo, né? A gente vai ter a apresentação das duas formas. Porque raramente você vai ter manifestação, eu posso encontrar de lado esquerdo. O paciente começa a ter disfunção pulmonar, ele ainda não tem edema de extremidades, não vai ter congestão de órgãos sólidos, mas de lado direito é muito raro, pessoal. Então, deu para entender, né? Porque a classificação do lado direito e lado esquerdo, né? As câmaras cardíacas que estão sendo, os ventrículos, melhor dizendo, né? Que estão sendo acometidos, né? A gente ainda tem uma classificação de alto e baixo débito, né? Então, de alto débito são doenças mais... Tem algumas doenças que dá para a gente ver, né? Mas o que vai acontecer, pessoal? É quando o débito cardíaco está tão elevado nesses pacientes, né? O coração está se contraindo tão rápido, né? Ou ele está perdendo sangue, ou o que seja, o coração está se contraindo tão rápido que ele não consegue manter um débito efetivo para oxigenar os tecidos adequadamente. O paciente, muitas vezes, ele pode até apresentar um rubor em extremidades bem intenso, mas ele pode ter sinais de congestão, pode ter sinais de irritabilidade, porque o débito cardíaco está muito alto. Porque lembrem-se que, pela definição, é oxigênio de forma adequada. Os órgãos, eles não querem nem muito e nem tão pouco, né? Então, eventos que podem fazer isso, tireotoxicose, né? A última vez que eu peguei uma insuficiência cardíaca de alto débito eu adoro esse nome, era uma tempestade tireotóxica, né? Era uma paciente que ela tinha um problema de tireoide dela, e realmente você faz até um score para dar o diagnóstico, né? Então, temperatura nas alturas, tendendo sempre a pressão de difícil manejo, frequência cardíaca basal de 140, né? Então, quando a gente dosou os hormônios de tireoide dela nas alturas, né? Então, assim, ela estava fazendo uma tireoidite, né? Uma tireoidite que estava com uma manifestação, e ela fez uma insuficiência cardíaca de alto débito, né? Mas a gente tem outras causas, né? Essas são mais raras, que é com confecções de fístulas arteriovenosas, né? Muitos pacientes que precisam fazer hemodiálise crônica, então às vezes eles podem fazer fístulas muito grandes e elas podem... Por que eu vou ter um aprisionamento de sangue? Então o débito cardíaco vai ficar... Ele tenta aumentar para compensar o aprisionamento de sangue na fístula, né? Gravidez,
Pode ser em situações patológicas, ela pode se comportar, porque não deixa de ser não deixa de ser um shunt a placenta para o bebê, né? Então, vai caracterizar a síndrome de alto débito, né? Que é quando o coração ele mantém um débito cardíaco muito elevado, né? Associado a sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, né? Já a síndrome de baixo débito é o que a gente mais encontra na prática, né? Que é aquela em que o coração... Oi, pode falar. Só uma curiosidade, que o débito cardíaco, ele é calculado como a frequência cardíaca vezes o volume sistólico, não é isso? Uhum. Como é que eu calculo esse volume sistólico para saber se o débito cardíaco está alto ou baixo, quais são os parâmetros? Ótima pergunta. O colega perguntou, professor, o débito cardíaco ele é calculado pela frequência cardíaca vezes volume sistólico. Para ser mais precisamente, mais chato, na verdade é o volume sistólico final, né? Existem cálculos para a gente fazer isso, né? O ecocardiografista, ele lança, o principal que ele faz é para ele ver ele pode fazer pela fórmula de Simpson, ele faz uma área do ventrículo que ele está aferindo, aí dessa área ele tenta ver o débito cardíaco, mas existem mecanismos invasivos também, né? Entre eles, o que dá muito, foi mania na década, eu queria ter pego esse negócio, eu só tive infelicidade de fazer na prática um pouquinho, né? Um curso que eu fiz, né? Que é pelo catéter de Swan-Ganz, né? É um catéter que quem bolou essa ideia é um cara genial, né? Então, é um catéter que a gente incunha no paciente, aí ele tem um sensor, né? Ele tem um sensor que vai lá do átrio e tem um outro sensor que ele vai lá no ventrículo do paciente, fica encunhado na artéria pulmonar do paciente. E como é que é isso? Antigamente, você injetava soro gelado. Aí ele via a diferença de temperatura entre o primeiro sensor e o segundo sensor, porque com o tempo essa temperatura ia caindo. Aí ele fazia um cálculo para ver a velocidade com que essa temperatura ia caindo, pela área de sangue que passou, e dizia, olha, o débito cardíaco desse paciente é esse. Os sensores mais modernos não, o primeiro sensor ele tem um termostatozinho que ele fica aquecendo o sangue, né? E o outro termostato, no outro sensor, ele já fica analisando quanto está sendo essa variação de temperatura, né? Porque aí, no caso, a temperatura ela tende a ir diminuindo, né? Aí ele faz um cálculo e diz, olha, o débito cardíaco desse paciente é X. Hoje a gente tem outros monitores, né? Que é o Vigileu, a gente tem outros que tentam aferir. Aí é um gráfico com uma fórmula bem maluca, né? Que ele tenta aferir pela pressão arterial invasiva, canula a artéria do paciente, e ele tenta aferir pela pressão dele, calculando o sombreamento, ele tenta dizer qual é o débito cardíaco do paciente. Essas são as fórmulas que tem de se calcular o débito cardíaco. Infelizmente, o débito cardíaco não é uma variável, pronto, tá aqui. Não é tão fácil de a gente adquiri-la, né? Deu para perceber que ou o ecocardiografista faz, é um cálculo bem maluco, né? Parabéns aos colegas ecocardiografistas, ou de forma bem invasiva desse jeito, né? Então, você canula ou a jugular interna ou a subclávia do paciente, tá certo? Essas são as formas de ter o débito cardíaco, na prática, tá bom? Na fórmula é lindo demais, né? Deu para responder? Deu, professor, deu sim, obrigado. Então, a síndrome de baixo débito já é o contrário, né? Síndrome de baixo débito é quando o paciente ele não consegue manter um débito cardíaco adequado, né? Aí o paciente tem sinais de hipoperfusão, extremidades frias, pulso filiforme, sonolência, diminuição da diurese, porque não está sendo perfundido os órgãos adequadamente. Então, classificações. Aqui são causas de síndrome de alto débito, né? Anemia, hipertireoidismo, como eu falei para vocês, fístula arteriovenosa, como a gente viu no slide anterior, deficiências de vitamina como beriberi, mieloma, doença de, eu não sei se é Paget ou de Page, né? Mas enfim, o que vai acontecer aqui? Mieloma eu vou ter tumorações na estrutura óssea que elas vão ser densamente irrigadas. Então o sangue ele vai ficar aprisionado demais nessas estruturas. O paciente manifesta alterações de alto débito, tá bom? E com classificação quanto à fração de ejeção. Classificação quanto à fração de ejeção, pessoal, a gente leva em consideração se o que está acometido é a parte sistólica, né? Ou seja, a capacidade que o coração tem de se contrair, né? Quando não tem comprometimento, né, de contração, de contratilidade,
a gente chama de disfunção diastólica. A gente tem basicamente 2 tipos de insuficiência cardíaca contra a fração de ejeção. A diastólica, que é aquela que eu tenho fração de ejeção preservada, né? Então, o coração ele vai ter uma dificuldade de se encher de sangue. Ele tem uma dificuldade ou de se relaxar ou de se encher de sangue, porque ele está trabalhando contra gradientes pressóricos muito elevados. É por isso que a maior causa disso daqui é a hipertensão arterial sistêmica. Por outro lado, a classificação sistólica é aquela que o coração ele vai ter incapacidade de se contrair adequadamente. Né? Aí é onde a gente vê muito isso pelo ecocardiograma, na fração de ejeção. Ele tenta avaliar como está a qualidade de contração desse coração e o que ele está conseguindo impulsionar para frente de sangue. Essa classificação top 10, isso daqui, pessoal, essa é muito importante. Né? A maioria dos trabalhos que vocês vão ver, a maioria dos estudos sobre medicações que vocês vão ver, a maioria das condutas que vocês vão tomar e sobre estudos de insuficiência cardíaca é baseada nessa classificação bem aqui, que é a classificação da New York Heart Association, né? Que é a chamada de classificação IRLA, né? Então, ela leva em consideração, pessoal, a funcionalidade, né, do paciente. Né? Classe 1, ele não tem nenhuma limitação, atividades físicas ordinárias não causam fadiga, dispneia ou palpitações. Ele não tem nada, geralmente é um paciente que não procura a gente. Classe 2, pessoal, é aquele que ele tem leve limitação das atividades físicas. Né? O paciente, quando ele para e fica no repouso, ele melhora, né? Atividades ordinárias, elas podem gerar em fadiga, mas não é nada que seja limitante para o dia a dia dele. Então, o paciente, ele subir um lance de escadas, ele pode ficar cansado, né? Pode ficar cansado e ele precisa adotar o repouso para melhorar um pouco, né? Mas nada que vai interferir no cotidiano dele. Classificação 3, pessoal, é aquele que o paciente ele tem uma limitação marcante das atividades físicas, ele está confortável no repouso, mas atividades menos intensas do que as ordinárias podem provocar o aparecimento de sintomas. O que seria uma atividade menos intensa do que uma atividade ordinária? Comer, pentear o cabelo, colocar a roupa dele. Então, o paciente ele cansa quando está fazendo essas atividades. Então, percebam que é um paciente que ele já tem um comprometimento bem intenso da qualidade de vida dele. Geralmente é o paciente que vai procurar o serviço de saúde, é esse. Já a classe funcional 4, pessoal, é aquele paciente que mesmo no repouso, ele tem manifestação de insuficiência cardíaca. Ele tem limitação de atividade, ele tem dispneia. Então, esses pacientes aqui, infelizmente, são pacientes que já estão no estágio bem mais avançado da doença. Aqui é um trabalho que eu trouxe para vocês, um trabalho relativamente novo, né? Em que quais são as implicações clínicas da classificação de... Porque tudo que a gente está fazendo, né, fazer uma adenda aqui, né, tudo que a gente... Pesquisas que são conduzidas para insuficiência cardíaca. No meu tempo, né, quando eu estudava, a gente até dizia, quando eu estava no internato, todo animado, andava com o livro de medicina interna embaixo do braço, aí olhava lá no livro, aí o paciente chegava com insuficiência cardíaca. Eu lembro que a gente ia dar as orientações, entendeu? Olha, seu fulano, realmente, se eu tenho uma insuficiência cardíaca de estágio bem avançado, a gente iniciou o medicamento, realmente, graças a Deus, o senhor respondeu muito bem as medicações, mas assim, a gente não volta atrás. Eu vou precisar que o senhor tome as medicações direitinho, depois alimentação adequada e tudo, porque o intuito é a gente evitar a progressão da doença, porque o que foi, já foi, né? A gente evitava a progressão da remodelação cardíaca. Hoje não, a gente já tem medicações no mercado, né, que já estão regredindo classes funcionais. Então, um paciente de classe funcional 4, a gente pode trazer ele para uma classe funcional 3. Classe funcional 3 pode tentar trazer ele para uma classe funcional 2. Mas por que eu estou trazendo isso, pessoal? Porque tudo leva em consideração essa classificação aqui. Os estudos são esses. E o que ele leva em consideração é que essa classe funcional fica um limbo muito grande entre 2 e 3. Poxa, o que é uma atividade ordinária? Será que isso sempre fica uma confusão? E não vou mentir, eu também tenho eu fico meio classe funcional 4, não. Ele cansado aqui, a gente vê muito no HUT, né?
nas nossas práticas. É o paciente que está deitado e cansado. Classe funcional 4. Agora, e aquele que não está nessa fase? Por isso que ele diz aqui que é só um questionamento, se realmente essa classe funcional ela seria a melhor para a gente fazer esses estudos. Mas como ninguém inventou nada melhor, vamos continuar usando ela, né? Mas é só um contraponto para vocês, tá bom, pessoal? Essa daqui é uma classificação que vocês vão usar muito, vocês vão ver muito na prática clínica. Então, quando vocês estiverem no internato, quando vocês estiverem pagando as disciplinas, essa daqui vocês vão usá-la demais, tá bom? A professor, Oi, pode falar. em qual dessas classificações aí o paciente já começa a apresentar edema? Ele já começa a apresentar na classe 3, viu? Pode começar a apresentar, tá bom? Beleza, obrigado. É porque essa classificação, ela leva em consideração mais a questão de limitação de atividades. Então, pode ser que um paciente classe 1 já possa ter edema. E aí, vocês acham que sim, que não? Professor, eu acho pouco provável, porque como ele não tem fadiga, dispneia nem palpitação, ele não vai ter repouso, que é uma das causas do edema também, entendeu? Gostei da resposta. Acho pouco provável, mas não impossível. Lembrem que ela leva em consideração classe funcional. A gente não falou nada sobre edema, não. Então, pode ser que o paciente tenha edema. É muito improvável. Mas, nessa medicina pode acontecer tanta coisa, né? Entendeu, pessoal? Essa classificação é com relação à classe funcional. Ele está cansado, ele conseguir fazer as atividades dele. A gente falou algum ponto aqui de edema. Não. A gente falou de palpitações, angina, que é o que deixa ele desconfortável. Professor, e se esse edema limitar as atividades dele? Aí sim, lembra aqui, tá bom? Que ela leva em consideração a classe funcional dele. Prática de atividades, ele está fazendo em casa tudo direitinho, tá bom? Então, essa classificação é a mais recente, né? É a classificação estágios. Eu acho que eu prometo para vocês que essa é a última para a gente entrar propriamente dita no assunto, né? Ela é baseada na progressão da insuficiência cardíaca, ela reflete um modelo fisiopatológico mais moderno, né? Que leva em consideração não só alterações puramente mecânicas, mas também esses outros eventos, né? Que é aquilo que eu falei, aquela cascata inflamatória, a contribuição de fatores de risco para o paciente desenvolver insuficiência cardíaca, né? Então, a gente vai ter classe A, que é o paciente alto risco. O paciente ele tem fatores de risco, ele não tem a lesão estrutural, né? Então, aqui ele tem o fator de risco. Aqui era onde eu queria pegar os pacientes, né? Que é onde a gente vai trabalhar hipertensão, hábitos de vida. Classe B, ele já tem lesão estrutural, né? Mas ele não tem sinal de insuficiência cardíaca. Aqui é onde a gente inicia, a gente já evita a progressão da lesão e inicia tratamento específico. Infelizmente, classe C é aquele paciente que ele já tem lesão estrutural e tem sintoma de insuficiência cardíaca, né? Então, a gente vai tratar com sintomáticos esse paciente. E, infelizmente, insuficiência cardíaca refratária é aquele que, mesmo com a medicação otimizada, mesmo tudo otimizado, ele tem manifestação constante de insuficiência cardíaca. Nesse estágio aqui, pessoal, pouco a gente pode fazer quando chega no estágio D, né? Essa daqui tá falando que o coração tá grandão? Sim, sim. Mas pode ser que esse paciente tenha um coração de tamanho normal? No estágio D? Sim, pode sim. O paciente infartou. Infartou aqui, pegou uma bem grandona, uma área extensa do coração dele. Ele não teve tempo de ter mecanismo compensatório, não. O coração, quando você olhar o raio-x, mas está normal o raio-x e ele está na classe funcional dele. Ou, perdão, ele está no estágio D. Tá bom? Não sempre para a gente ficar aquela, não, professor, mas se não tem cardiomegalia, não é insuficiência cardíaca.
Quando não é agudo, quase sempre não vai ter, porque não deu tempo de fazer mecanismo compensatório. Porque o importante sempre é clínica, é o paciente, tá bom? Oi. Ana, tô com medo de responder, porque se eu responder, eu vou responder com um nível de evidência, vozes da minha cabeça, que, Júnior, fala isso, fala aquilo. Então, assim, porque tudo que a gente tem de estudo é com relação à classe funcional, que é aquela classificação que a gente viu atrás, né? Não vou saber te responder com relação a estágio. Posso ver, é interessante, eu vou ver se a gente regride os estágios, né? Que é ruim, né? Quando o professor responde uma coisa, só nível de evidência, vozes da cabeça dele, você chega em casa, esse professor não sabe de nada. Pode, mais ou menos esse daí, tá bom? Eu menti para vocês, pessoal, ainda tem mais algumas classificações. Então, classificação pode ser conta compensada, o paciente não tem problema nenhum, e pode ser conta descompensada, quando ele está apresentando sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. Perceba, o paciente ele pode ter insuficiência cardíaca e não ter sintoma nenhum. Aí ele vai estar um paciente compensado. A persistentemente descompensada é aquela que, mesmo o paciente com terapêutica otimizada, ele continua manifestando sinais de insuficiência cardíaca. Eu acho que eu vou até ver aqui, graças a Deus, essa é a última. Então, outra classificação que às vezes se usa muito na prática clínica, né, que é quanto o perfil hemodinâmico, né? Perfil hemodinâmico a gente vai levar dois pontos. Se tem sinais de congestão, né? E se tem sinais de hipoperfusão. Quando eu digo congestão é no pulmão. Se o pulmão dele está congesto, ele está fazendo... Lembra aquela síndrome de congestão pulmonar que a gente viu que é o edema agudo de pulmão? Se ele tem ou não, e se ele está bem ou mal perfundido. Então, a gente vai definir o paciente em 4 perfis hemodinâmicos, né? Quando ele está bem perfundido e o raio-x de tórax dele está limpo, ele não tem congestão pulmonar, a gente diz que ele é seco e quente. O extremo dele, que é o que a gente nunca quer encontrar, né, é o paciente que ele está úmido, ou seja, o raio-x de tórax dele tem sinais de congestão, ele está fazendo aquele edema agudo de pulmão, que eu falei para vocês, né, e ele está frio, que é aquele paciente com mau sinal de perfusão. Pele está fria, sudorese pegajosa nas extremidades, pulso com dificuldade de palpar pulso periférico, sonolento, diminuição... Oi? Pode ter cianose desse paciente, tá certo? Esse daqui é o pior paciente que tem pra gente pegar, pessoal, é úmido e frio. A gente já grita logo, chama o médico e sai correndo, né? Então, esse daqui é o pior que tem, né? E a gente tem os outros 2 pontos, né? Que é o paciente úmido e quente, que é aquele que está com raio-x de tórax limpo, mas tem sinais de má perfusão. E o paciente seco e frio, né? Que é aquele paciente que tem o raio-x, perdão, esse daqui é o paciente que o raio-x de tórax está alterado, né? Mas ele está bem perfundido. Esse daqui é o outro extremo, né? Que ele está mal perfundido e o raio-x de tórax. Isso daqui não vai cair em prova, é só para trazer para vocês. Porque também já estou querendo entrar nas manifestações clínicas da doença, né? Um importante ponto, né, pessoal, das manifestações clínicas é a dispneia aos esforços, né? É um sinal cardinal de falência ventricular esquerda, que lembra que a gente está falando em consideração o local que o paciente vai ter sinais tipo congestão de pequena circulação. Então, ele tem dificuldade para respirar, ele tem alteração do padrão respiratório dele, né? A gente sempre, pessoal, tem que descartar na anamnese se essa dispneia ela é oriunda de outra causa. Será que essa dispneia não é oriunda de um tromboembolismo pulmonar? Então, o paciente está fazendo um edema assimétrico de membros inferiores. Opa, será que isso não é uma trombose que é um tromboembolismo pulmonar? É um paciente com obesidade mórbida. É um paciente que tem história de síndrome gripal, você faz o teste dele, está lá COVID detectável. Então, você tem que descartar se aquilo realmente é uma congestão, aquele é o ventrículo esquerdo que está entrando em falência e o raio-x de tórax e o pulmão dele está piorando, ou se não é por outra causa, né? Então, sempre, pessoal, perguntar o seguinte, né? E percebam que o grau de atividade para insuficiência cardíaca ele é um ponto crucial para vocês perguntarem. E geralmente a história com que essa dispneia vem se instalando, né?
Então, atividades mais intensas, elas vão fazer mais dispneia, né? Então, quanto maior o grau de atividade, maior a dispneia do paciente, né? A gente tem que ter cuidado que em idoso pode não ser uma queixa comum em idoso, tá certo? E, professor, né? Quanto menor a intensidade, acho que eu falei uma coisa que era errada, que é quanto maior, está certo, quanto maior o esforço, né? Agora o contrário é verdade. Quanto mais avançado está a insuficiência cardíaca, menor é a quantidade de esforço para fazê-lo ele ficar com taquidispneia. Tá bom? Então, o paciente que, se você chega, o paciente está cansado, deitado, provavelmente essa disfunção cardíaca dele está bem avançado, o comprometimento está bem avançado. O paciente ele pode ter ortopneia, né, que é o paciente ele vai ter dispneia do decúbito dorsal, né? E o paciente, instintivamente, ele adota essa postura, né? Ele tenta ficar na cama, sentado, né, com os pés pendentes, ou então ele tenta pegar uma cadeira para deixar o tórax dele o mais ereto possível para melhorar os sinais de congestão. Porque quando ele está deitado, aquela congestão no pulmão dele se esparrama ao longo do pulmão dele. Então, piora a sensação de cansaço dele. É por isso que ele adota essas posições. É aquele paciente que quando a gente chega, ele mesmo pede, não, pode levantar a cabeceira, que ele gosta de ficar o mais sentado possível para não piorar da falta de ar dele. A trepopneia já é a dispneia nos decúbitos laterais, pessoal. Então, são pacientes que pela congestão pulmonar, né, quando eles adotam um decúbito lateral, né, eles podem ter piora na dispneia. Lembrando que essa síndrome de congestão pulmonar, ela pode vir associada com uma síndrome pleural, do tipo derrame pleural, tá certo? Então, além dele ter congestão no pulmão, ele pode ainda ter uma coluna de líquido no espaço pleural dele. Geralmente, esses pacientes fazem muita trepopneia, principalmente quando ele está no local que tem o derrame pleural. Tá dando para entender, pessoal? Oi? Pode sim, pode ser secundário. Aí um bom jeito da gente saber isso era no estudo do líquido pleural. Lembra que a gente falou de exsudado e transudado? Tá bom? Mata a charada ali, tá bom? Tosse, pessoal, é um sintoma também muito prevalente em insuficiência cardíaca, né? A causa vai ser essa congestão pulmonar, então esse líquido que está preenchendo os alvéolos do paciente, né? Ela vai ocorrer na mesma situação que a dispneia, né? E com a piora, com a evolução da doença, às vezes o paciente ele pode apresentar uma tosse, uma produção espumosa e de coloração rosácea. Geralmente é edema agudo de pulmão nesses pacientes. É porque está saindo, a congestão ela não está mais só nos alvéolos, ela já tomou bronquíolo, já está tomando até via aérea superior, a congestão do paciente. Tá bom? Professor, na ausculta nós vamos ter estertores, né? Isso, estertores que podem ser nos estágios iniciais, a gente pode ouvir sibilo, a gente já vai falar sobre asma cardíaca, estertores finos, com evolução de estertores grosseiros, e até estertor bolhoso, nesse último caso aí do paciente fazendo edema agudo de pulmão. É bem rico a ausculta do paciente com congestão pulmonar. A dispneia paroxística noturna... Professor, de manobra para aliviar sintoma imediato, é só diurético de alça, no caso? Conduta? Não é o intuito da nossa aula, mas o que a gente tem de fazer é balanço hídrico negativo para esse paciente, né? Então, é diurético e drogas, se o paciente tiver com disfunção do tipo sistólica, drogas que aumentam o inotropismo, tá certo, é o inotropismo do coração, né? Vidildobutamina, outras drogas aí que são indicadas. Então, vamos lá. A dispneia paroxística noturna, pessoal, ela é um início súbito, o paciente ele tem a sensação, ele fala para você, não, doutor, eu acordei do nada, parece que eu estava me sufocando, eu estava com asfixia, né? Às vezes até pode confundir com a apneia do sono, né? O paciente ele acorda bem desconfortável, afinal de contas, imagina você acordar à noite com a sensação de falta de ar intenso, né? Se tiver aquela mesma expectoração rosácea espumosa que eu falei atrás para vocês, pode correlacionar com edema agudo de pulmão, né? E na asma cardíaca, pessoal, a gente vai ter essa congestão, em alguns pacientes, ela pode induzir uma broncoconstricção,
E vai ser mais ou menos aquele mesmo princípio que a gente viu para asma. Então, a via aérea do paciente, né, ela vai ter um broncoespasmo, né, a via aérea desse paciente vai ter um broncoespasmo e esse paciente ele vai sibilar. Isso é chamado de asma cardíaca. Não é que o paciente tenha asma, na verdade é a congestão que está induzindo o broncoespasmo na via aérea desse paciente, reduzindo o lumen desse bronco e desse bronquíolo, e o paciente ele vai sibilar, tá bom? Deu para entender, pessoal? Asma cardíaca, asma. Isso, deu para entender, pessoal? Para asma. Lembra que na asma a gente tem uma reação imunomediada. Nos dois casos, a gente vai ter redução do lumen do bronco e do bronquíolo. Só que na asma cardíaca é a congestão. Porque, pessoal, entendam, não é para ter líquido no alvéolo. Né? Não é para ter aquele excesso de líquido no alvéolo. Aquele líquido ele vai irritar, desencadeia um processo inflamatório, como se fosse semelhante à asma. E o paciente ele tem redução broncoespasmo, o lumen do bronco e do bronquíolo reduz, o ar, quando vai passar, vai gerar o som característico, que é o sibilo. É, porque nesse caso é congestão que está fazendo isso. Então, o paciente tem uma disfunção cardíaca, que evoluiu com congestão, que induziu o broncoespasmo e fez esse sibilar. Não, asma não, é uma reação inflamatória, imunomediada. Eu fui lá, cheirei 2 quilos de pólen de flor, ou fui fazer muita poeira na minha via aérea, aí foi lá, fez uma reação imunomediada lá, o bronquíolo fez broncoespasmo e gera o sibilo. Tá bom? O edema periférico, pessoal, ele vai iniciar nas porções pendentes, né? Então, pé, maléolas e pernas. É um edema eminentemente gravitacional, né? Então, sempre o paciente ele tem essa característica de dizer, não, doutor, no final do dia parece que piorou o inchaço. Mas quando eu deito, ou se eu tomo algum meu remédio de fazer urinar, vai melhorando esse inchaço, né? Mas alguns pacientes, eles não andam. São pacientes acamados, então a gente tem de investigar edema em região lombosacra também, porque eles podem acumular líquido nesses locais. Né? Edema facial ele é bem mais raro e fica reservado em população pediátrica, muitas vezes associado com insuficiência renal também. Né? Com o progredir da disfunção ventricular, né? Então, quanto mais vai evoluindo a disfunção cardíaca, esse edema, mais ele vai acometendo outros sítios, o paciente podendo chegar até em anasarca, que é o edema generalizado, ou congestão de órgãos sólidos, como o fígado, baço, tá bom? Um ponto importante, que além de ser frio, mole, inelástico e não doer, né? Esse edema da congestão, ele não dói. Quando você aperta ali, ele não dói. Com o tempo, pessoal, a pele ela vai estirando tanto, perdendo essa, digamos assim, a irrigação adequada da pele, que o paciente ele começa a ter pigmentação alterada da pele. Então, vocês conseguem até observar algumas manchas que são algumas manchas hipercrômicas, com a coloração mais acentuada que fica ao longo das áreas de edema do paciente, certo? Então, com o evoluir, ele pode evoluir com essas alterações pigmentares, tá? A fadiga, pessoal, é uma queixa muito comum nesses pacientes, né? Lembrem-se que esses pacientes eles podem ter um déficit de perfusão da musculatura esquelética, né? Só que fadiga, pessoal, tem baixa sensibilidade, baixa especificidade. Um amontoado de doenças pode cursar com fadiga, né? Que não necessariamente insuficiência cardíaca. Mas fadiga pode aparecer muito na insuficiência cardíaca, tá bom? Como é uma doença que ela acomete diversos órgãos, a gente vai ter manifestações urinárias. Então, o paciente ele pode ter noctúria, né? O que vai acontecer? Que é um sinal até relativamente precoce, né? Ele vai ter, durante a noite, o paciente ele tem uma melhor distribuição do fluxo sanguíneo. Então, durante o dia que ele tem a ação da gravidade, o coração já está ali trabalhando aos trancos e barrancos. À noite não, quando ele deita, o coração ele nivelou com todas as estruturas e órgãos do corpo e ele tem uma melhor distribuição do fluxo sanguíneo. Por tabela, o rim dele começa a ser perfundido melhor durante a noite. Aí o paciente começa o quê? Urinar mais durante a noite. Então, a noctúria é uma inversão do ritmo urinário, em que o paciente ele urina mais
durante a noite, né? A oligúria, pelo contrário, ela já é um sinal mais avançado, né? Que é quando o débito está tão diminuído, né? O coração ele está mandando com tanta deficiência oxigênio para o rim começa a sofrer uma injúria, né? E isso vai se manifestar com diminuição do débito urinário. Muitas vezes, os pacientes podem ficar até anúricos. É o que a gente chama de síndrome cardiorrenal. É quando o rim começa a sofrer a repercussão do baixo débito do coração ineficiente. Sintoma cerebral, é óbvio que vai ser mais frequente em idoso, né? Quem está lidando com uma população que já tem uma diminuição da idade, do cérebro com a idade. Além disso, ele pode apresentar outras manifestações, como demência senil, ele já pode ter outras alterações da idade, né? O cérebro que ele vai tendo. É normal ter essa diminuição com a idade, né? O cérebro vai. Então, o que vai acontecer? A perfusão inadequada vai fazer sintomas cerebrais, como confusão mental, dificuldade de concentração, déficit de memória, cefaleia, né? Às vezes, em alguns casos, o paciente pode ter psicose, desorientação. São alterações comportamentais, cognitivas, que podem acontecer pela baixa perfusão de sangue no cérebro. Esse paciente ele também vai ter manifestações, na clínica dele, ele vai ter manifestações como anorexia e náuseas, né? Pode ter manifestação de dor abdominal por baixa perfusão e diminuição da circulação esplâncnica, né? E ele pode ter caquexia, né? Por anorexia e desnutrição com evolução da insuficiência cardíaca, né, pessoal? Porque como ele vai ter uma hipoperfusão da circulação esplâncnica, né, que é a circulação que é relacionada por perfundir os órgãos intestinais, a absorção de nutrientes pode ficar deficiente, a vontade dele comer também pode ficar ineficiente. Lembram? Um idoso com sonolência vai puxando a dificuldade para a ingesta de alimentos, a baixa absorção de nutrientes vai culminar em desnutrição para esse idoso. O exame clínico desses pacientes, pessoal. Taquicardia sustentada. Um dos mecanismos que o coração vai lançar a mão, né, por resposta neuroendócrina, é ele aumentar a frequência cardíaca dele. Lembra que o colega falou, doutor, débito cardíaco não é frequência cardíaca vezes volume sistólico final? Uma das formas dele melhorar o débito cardíaco dele é levando frequência cardíaca. Então, no exame físico desses pacientes, a gente pode observar a taquicardia sustentada, né? Quando o paciente ele já tem insuficiência cardíaca clinicamente manifesta, também é um achado bem prevalente, né? E o ictus ele vai ser desviado na cardiomegalia, né? O ictus ele pode estar tanto desviado como aumentada a sua extensão quando a gente vai fazer a palpação do ictus, né? A gente vai ter presença de B3 e B4 na ausculta cardíaca, né? E atenção com relação a B3 e B4, pessoal, porque é um critério diagnóstico, vai ver lá na frente, é um critério diagnóstico, né? A gente pode ter sopros sistólicos, né? Principalmente nas disfunções ventriculares esquerdas, sendo que o melhor foco para eu ouvir é no foco mitral ou no foco tricúspide. Posso ter hiperfonese de B2, que é melhor audível no foco pulmonar, né? Com relação ao pulso periférico, vai ser um pulso fino, fraco, né? E ele se correlaciona com síndrome de baixo débito. Então, o coração já está com quanto maior a disfunção do coração, mais dificuldade eu vou ter de palpar o pulso desses pacientes. E na ausculta pulmonar é bem rica, né? Eu posso ter crepitações pulmonares finas, grosseiras, posso ter sibilo, né? Que ele vai significar sobrecarga de volume, é congestão no pulmão, é líquido no pulmão daquele paciente. Aqui, pessoal, é uma manobra para a gente ver o refluxo hepatojugular. Às vezes, esse refluxo hepatojugular pode ser patológico. A gente não precisa fazer nada, está lá a turgência jugular patológica. Essa aqui é a manobra. O paciente pelo menos 30 graus.
Aí eu vou pressionar o bordo costal do paciente, o fígado dele, contra o diafragma dele ao longo do bordo costal direito. E o que eu vou ter de ver? Ó, jugular presente. Esse daqui é a manobra para refluxo hepato-jugular. Geralmente isso daqui se correlaciona com congestão de órgãos sólidos, fígado, né? Que já são disfunções cardíacas mais avançadas. Então, essa manobra vocês podem lançar mão dela. Os critérios mais utilizados para diagnóstico, pessoal, são os critérios de Framingham e os critérios de Boston, né? Então, eu posso ter ou não cardiomegalia no raio-x de tórax, né? E o raio-x de tórax, cada vez mais, ele é substituído por outros dados, né? De ecocardiograma e outros exames que a gente vai discutir, né? Mas quais são os critérios de Framingham? Não se preocupem, se não cai na prova, eu trouxe só mesmo para vocês, porque não é um intuito da gente estar diagnóstico, né? Mas eu trouxe só para vocês verem, ó. Então, como é que eu fecho um diagnóstico, né? Se eu tiver 2 critérios maiores, fechei um diagnóstico. Se eu tiver um critério maior e 2 menores, fechei o diagnóstico. Então, critério maior, dispneia paroxística noturna, perda de 4,5 kg em 5 dias de tratamento. Então, o paciente chegou, fez diurético, ele perdeu 4,5 kg em 5 dias de tratamento com diurético voltado para insuficiência cardíaca, é um critério maior. Turgência jugular patológica, que a gente viu no slide anterior. Estertores crepitantes na ausculta pulmonar. Edema agudo de pulmão. Essa PVC aqui é a pressão venosa central, né? A pressão venosa central ela é a pressão que é obtida de um catéter, que a gente consegue observar, né? Esse catéter ele fica na desembocadura do átrio direito. Aí eu posso fazer nas formas chique internacional, existem monitores para isso, a gente acopla no sistema elétricozinho, que ele vai transferir e vai traduzir no monitor e dá PVC. Na forma mais artesanal, meio da pobreza mesmo, a gente bota uma reguinha, né? E conecta um equipo de soro, conecta na ponta do catéter e vê a oscilação nessa coluna de líquido aqui. Aí ele me dá a pressão venosa central. A pressão venosa central maior do que 16 centímetros de água é outro critério maior. Deu para perceber que é um valor bem difícil de se obter, né? Refluxo hepato-jugular, pelaquela manobra que a gente viu anteriormente, né? Cardiomegalia no raio-x de tórax, né? E galope de B3. Então, presença de B3, então, critérios maiores. Mas lembrem-se, eu tenho que ter 2 critérios maiores. Ou um critério maior e 2 menores, né? Que é a tosse noturna, edema de tornozelo bilateral, dispneus fossos, hepatomegalia, capacidade vital reduzida a 1/3 do normal. Aí a gente vê isso lá naquele exame da espirometria. Lembra que eu falei para vocês que o paciente fica soprando, a gente vê como é que tá. E taquicardia maior do que 120 batimentos por minuto. Então, 2 maiores, fechei diagnóstico, 1 maior e 2 menores, fechei diagnóstico para insuficiência cardíaca. Eu prefiro mais, pessoal, os critérios de Boston, né? Por que os critérios de Boston? Porque o único exame complementar que eu preciso é só a radiografia de tórax, né? Então, nos critérios de Boston, professor, mas eu quero usar os de Framingham. Pode usar, se você tiver um PVC, é a gosto do freguês, tá bom? Então, você vai usar o que é melhor, se adequa no teu serviço. Professor, então quer dizer que eu só estou no meu PSF e chegou o paciente lá e eu vi tudo isso, pois, passo de critério de Boston para ele, né? Porque o diagnóstico, se o paciente tem mais do que 8 pontos, fechou o diagnóstico, 5 a 7 é um possível diagnóstico. Então, para fechar o diagnóstico, ele tem que pontuar mais do que 8 pontos. Aí tem a tabelinha aqui, né? Cada achado desse, de espiné, ortopné, ela vai tendo uma pontuação X, assim como achados no exame físico do paciente, a normalidade de frequência cardíaca, pressão venosa jugular, terceira bulha, sibilos, ele vai também tendo a sua pontuação. A radiografia de tórax, se eu tenho edema pulmonar alveolar, se eu tenho edema pulmonar intersticial, né, que é aquele infiltrado intersticial bilateral, que é o infiltrado na asa de borboleta, que a gente discutiu em síndromes pleuropulmonares, derrame pleural bilateral, índice cardiotorácico, que a gente aprendeu a fazer, lembrem-se, né, pessoal, que a gente aprendeu em exames complementares do aparelho respiratório, terceira questão da nossa prova de sexta-feira, né? Então, índice cardiotorácico, né? Vou nessa que eu vou entregar a prova. Redistribuição de fluxo, tá certo, pessoal? Então, pontuou,
Ah, professor, então quer dizer que o paciente com dispneia esforço, ortopneia, e eu ainda ouvi uma crepitação pulmonar dele, deu aqui 9 pontos, fechou o diagnóstico. Tá bom? Não se preocupem, pessoal, isso daqui só foi uma informação a mais, né? Exames complementares, a gente vai ter o eletrocardiograma, radiografia de tórax, ecocardiograma e dosagem de BNP. Né? Eletrocardiograma. Existe um achado, né, que é um sinal eletrocardiograma sobre que eu vou cobrar para vocês de alterações de ventrículo esquerdo, sobrecargas de ventrículo esquerdo. Aqui a gente está falando sobre ventrículos que estão trabalhando numa sobrecarga e num gradiente pressórico elevado. Professor, isso pode acontecer só na insuficiência cardíaca? Não. Mas são pacientes, né, que muitas vezes se correlacionam com ventrículos sobrecarregados e aumentados. No eletrocardiograma desses pacientes, eu lembro que teve até algumas práticas que alguns estudantes faziam questionando, professor, mas está estranho esse QRS desse paciente, é muito grande o QRS dele. Hoje a gente vai ter subsídios para entender o porquê aquele eletrocardiograma tinha aquela alteração num QRS muito grande. Né? Então, a gente teve vários eletrofisiologistas, mas quem mais se destacou foi o Sokolov e o Lyon, né? E eles bolaram os critérios, a gente tem uns de Maurice, tem vários outros critérios, né? Mas eles bolaram os critérios Sokolov e Lyon, né? Que eles tentam avaliar a sobrecarga ventricular. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar a 1DR, cadê? Acho que aqui é o V5, deve ser aqui. É 1DR em V5, não, aqui é V6. 1DR em V5 ou V6, mais a 1DS de V1. Se a soma deles dois forem maior do que 35, a gente tem um sinal de sobrecarga de ventrículo esquerdo. Mas eu sempre gosto da regra prática, né? A regra prática eu vou na 1DR de AVL, pessoal. Então tá aqui, ó, a 1DR de AVL. Se a 1DR de AVL, da base aqui até a ponta dela, tem maior do que 11 milímetros, sobrecarga de ventrículo esquerdo. Quando eu quero V5 ou V6 com V1, eu tenho de somar. Mas se eu for na onda R de AVL, é só eu ver se ela é maior do que 11 milímetros. Sendo maior do que 11 milímetros, eletrocardiograma com sinais de sobrecarga de ventrículo esquerdo. Então, aquela pergunta que o colega fez, que o estudante fez naquela aula prática, tá aqui. A gente tem um eletrocardiograma com sinais de sobrecarga de ventrículo esquerdo. Porque no AVL, cadê o AVL? Está aqui. No AVL, se eu for somar aqui, tem mais do que 11 milímetros. Deu para entender, pessoal? Deu para entender, pessoal? Posso ficar tranquilo. Quinta questão da prova. Cair esse eletrocardiograma aqui, vocês vão lá em AVL. Opa, está aqui. Sinal de sobrecarga ventricular esquerdo, letra D, né? Então, pessoal, são sinais de sobrecarga. Isso daqui são sinais sugestivos, né? E realmente, esse Sokolov lá, o que ele fazia era isso, ele correlacionava a insuficiência cardíaca e ele observava que esses pacientes eles tinham alteração no eletrocardiograma, que eram essas alterações de onda R, tá bom? E onda S. Do VD, como é bem complexo do VD, eu trouxe aqui só para título de informação, porque VD piora ainda mais, porque não só a insuficiência cardíaca insuficiência de lado cardíaco direito, só de lado direito é mais raro da gente encontrar, né? Como diversas outras situações podem fazer sobrecarga de ventrículo direito que não seja insuficiência cardíaca, né? Então, hipertensão pulmonar, um paciente com tromboembolismo pulmonar maciço, né? A qualidade da rede. Eita, né? Pessoal, vocês estão em casa, estão me ouvindo? Tá, professor, deu uma cortada aqui, mas tá normal agora. Tá dando, não, tá dizendo que tá dando para entender. Se não tiverem, vocês falem aí, eu passo para a Ana que ela já me diz logo aqui, viu? Então, vamos lá. Então, como eu estava falando para vocês, não só insuficiência cardíaca puramente de VD é mais raro da gente encontrar,
E não só insuficiência cardíaca de lado direito vai fazer sinais de sobrecarga de ventrículo direito. Diversas outras situações clínicas podem fazer, que não seja insuficiência. Aí eu trouxe porque eu lembro bem, na aula de eletrocardiograma, que um colega perguntou, mas e por que a gente calcula o eixo? Aqui uma das respostas. Um dos critérios é eu ter o eixo desviado para a direita. Então, no fluxograma de eu ver se tem sobrecarga de ventrículo direito, é mandatório eu saber. O eixo é desviado para a direita? Não é, nem vou para frente. É, aí eu tenho que pegar nas derivações pré-cordiais. Aí, pessoal, ó, em V1 a 1DR é maior do que a 1DS. Em V6 a 1DS é maior do que a 1DR. Relação R para S em V1 é maior do que 1. Morfologia do QR em V1. Padrão do RS de V1 a V6. E a 1DS em V5, a relação a 1DS V5 e V6 é maior do que 7. Esses são os critérios de sobrecarga de ventrículo direito que a gente não vai discutir aqui, eu só trouxe só para mostrar para vocês, tá bom? Agora essa aqui não. A gente já tem indícios para tentar responder. Isso daqui também, como a gente encontra muito na prática, né? Essa aqui então atenção maior. Tem outras causas de sobrecarga. Também tem outras causas. Ah, professor, então encontrar isso daqui, não necessariamente. Aqui não, já é o contrário. Na grande maioria dos casos é insuficiência cardíaca, mas existem outras situações que podem fazer sobrecarga de ventrículo esquerdo, tá bom? Se o paciente tem um trombo maciço ou um mixoma, que é um câncer lá no ventrículo esquerdo dele, pode ter sinal de sobrecarga. Isso. E também, eu só queria só para ilustrar a importância do cálculo do eixo. Olha aqui a radiografia de tórax com a circulação pulmonar. Então, olha o tamanho desse coração, né, pessoal? Agora, o que eu quero chamar a atenção para vocês, não sei se vocês estão observando esse realce perilar, e como se fosse um infiltrado, e do centro para a periferia se esparramando. Tá dando para ver, pessoal? Esse daqui é um infiltrado intersticial bilateral difuso. É o que o pessoal chama de infiltrado em asa de borboleta. É um realce, né? A gente tem uma imagem mais radiopaca que vai do centro para a periferia. Isso muitas vezes se correlaciona com congestão pulmonar, pessoal. Porque lembrem-se que os alvéolos, quando eles estão preenchidos de ar, brônquio, bronquíolos e alvéolos, eles vão ser mais radiotransparentes. Quando eles estão preenchidos com líquido, eles se tornam mais radiopacos. E essa é a imagem que eu consigo observar. O ecocardiograma, né? Aqui é o exame que me diz como está a função sistólica, como está a função diastólica. Respondendo à pergunta do colega lá, olha aqui, ó. Ele pega o ventrículo esquerdo, ele tenta calcular a área do ventrículo esquerdo, ele joga numa fórmula que é a fórmula de Simpson. Quando ele fala assim, parece que ele pega um lápis e fica com um lápis. Deus, deixa eu ver se limite essa derivada. Não, ele joga lá no software do ultrassom e calcula. Né? Aí ele me diz, fração de injeção de 16,2%. Então, fração de injeção super comprometida. Porque lembra que o normal tem que ser pelo menos acima de 55%. Né? A gente aqui é 60%, 70%. Então, 16% é muito comprometido, né? E, por fim, pessoal, tem a dosagem do BNP, né? Na verdade, BNP significa Brain Natriurético Peptídeo, né? Que é peptídeo natriurético cerebral. Né? Fui atrás dos trabalhos, né? Na verdade, descobriram esse peptídeo em 83, foi? Parece início da década de 80, né? E, professor, por que ficou brain cerebral? Porque, na verdade, a primeira vez que ele foi isolado foi no cérebro de porco. Né? Eles pensavam que era um peptídeo produzido pelo tecido cerebral. Mas observaram que em humanos, né, principalmente com disfunção cardíaca, o coração, também os ventrículos, ele começava a produzir e liberar em doses elevadas esse peptídeo. Infelizmente, o nome ficou para confundir a gente. Mas esse a gente usa muito para ver sinais de congestão. No contexto do Covid, né, esse exame me ajudou muito, né, porque eu lembro que chegou assim que começou aquela pandemia, todo mundo era Covid, não é Covid, é Covid, não é Covid.
eu não vou fazer, médico querendo se matar, aí desesperado, e cada um. Aí eu lembro bem que foi bem ilustrativo que chegou um paciente com disfunção, ele já era um paciente com insuficiência cardíaca de base, classe funcional 4, com medicações que conseguiram empurrar ele para a classe funcional 3, né? E ele tomava as medicações todas certinhas. E chegou, e quando foi fazer começou a dispneia. E ele sempre reinternava por descompensação na insuficiência cardíaca dele, né? Então era um paciente classe funcional 3, mas internava muito na classificação do tipo descompensado, né? Aí foram fazer a tomografia, porque todo mundo pediu uma tomografia. Se tinha falta de ar, era Covid, né? Isso é o que ilustra o contrário, né? O colega João, a tomografia dele está cheia de vidro fosco. Eu falei, não, mas isso é congestão pulmonar. Tem história compatível com síndrome gripal? Não, não teve. Ele não teve tosse, né? E era um achado que podia vir na insuficiência cardíaca. Não teve febre. Ah, então isso não vai ser Covid. Aí ele falou, rapaz, mas tem vidro fosco. Vamos fazer o seguinte, pede um BNP. O BNP, se fosse congestão pulmonar, que significa que os ventrículos estão em sobrecarga, ele vem nas alturas. E o BNP dele veio normal. Aí eu, eita, pede um RT-PCR para Covid. Detectável. Por isso que eu já tinha me abraçado com ele, feito tudo, todo mundo. Então, olha aí o BNP. Esse trabalho aqui, pessoal, é um trabalho bem clássico ele, né? Ele correlaciona os níveis de BNP, né? Os níveis de BNP com a limitação da atividade. Limitação da atividade, a gente lê de passagem, classificação, IRRA. Então, percebam que quanto mais alto está o nível de BNP desse paciente, mais se correlaciona com a classe funcional mais avançada. Então, o BNP ele pode servir para isso, né? Poxa, estou na dúvida, será que esse... Porque várias situações podem fazer aquele infiltrado em asa de borboleta no raio-x de tórax. Estou na dúvida, é congestão, será que esse paciente pode estar fazendo uma hemorragia alveolar, aquele sangramento no alvéolo dele? Vamos pedir um BNP. BNP normal. Oi? Não, opa. Essa tua pergunta ela foi muito importante. Professor, o BNP é o teste da doença para a gente saber se o paciente tem insuficiência cardíaca ou não? Não. O BNP ele só é um marcador de sobrecarga de ventrículo. Tá bom, pessoal? Então, ventrículos que estão mais acometidos, eles começam a apresentar isso. A gente vai ter de correlacionar com outros achados. Ah, professor, então eu dei um BNP super alterado. Não, pode ser que o paciente, na maioria dos casos, pode ser insuficiência cardíaca, mas pode ter outras situações que podem alterar BNP e não ser insuficiência cardíaca. Fiquei na dúvida se esse raio-x de tórax aqui é uma infecção. Poxa, será que esse paciente está fazendo uma infecção, não? Se infiltrado aqui É não fácil pode pedir ser... na rede pública, é, professor, o BNP? É não. O ruim é isso. Então, estou com dúvida se isso aqui é um infiltrado por infecção por dengue. Infecção viral por dengue. Poxa, estou na dúvida. Paciente com plaqueta baixa, será que ele está fazendo uma hemorragia alveolar? Ele faz esse tipo de achado bem aqui. Estou na dúvida. Aí o BNP entra. Ele vai me dizer se é insuficiência cardíaca? Não. Mas ele me diz que se ele vir alterado, provavelmente pode ser principal. Mas se ele vir normal, coração, acho que não é. Deu para entender? Então, não dizer que esse exame aqui é um exame padrão ouro para... É um dado a mais para a gente tomar uma decisão. Tá bom, pessoal? Eita. Perguntas? Ainda foi com 7 minutos. Nada, né? Então, pessoal, nossa última aula vai ser a aula que vem. Então, vai dar para a gente falar sobre síndrome coronariana aguda. Se vai dar para a gente fazer a aula, né? Cairá na prova. Tá bom? Então, nossa última aula vai ser sobre síndrome coronariana aguda na quinta-feira. Vou gravar a aula, é até bom, né? Porque o tema de taquiarritmias, eu estava até falando com os colegas, né? Que é um tema mega denso, bem extenso, né?
Então, assim, a gente vai falar de taquiarritmia supraventricular, ventricular, bradiarritmia subnatrial, bradiarritmia atrioventricular. Então, é muita coisa. Eu acho muita coisa para cair também na prova. Então, fica como se fosse uma questão, tá bom? Para valer o ponto da nossa questão. Mas, síndrome coronariana aguda de semiologia cai, tá bom? Exame cardiovascular até o final do cronograma, com exceção de semiologia das valvulopatias e semiologia da síndrome coronariana aguda, que é o que a gente vai ser via online, tá bom? Que é o que a gente der para falar aqui em sala de aula, fica tema da nossa prova, tá bom? Como assim? É quinta-feira. É a aula de síndrome coronariana aguda. É, a próxima semana é a aula. Não é a próxima semana que já é a prova? Pois é, quinta-feira é a aula. Quinta-feira é nossa aula e sexta-feira é a prova, não é não? Por que? O que foi? Sexta-feira é para não cair síndrome coronariana aguda, é? Eita. Oi?